tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui hoje para assistir mais uma live da Unisol com o tema Economia Solidária, o Novo Agora. Eu queria iniciar essa live prestando toda a nossa solidariedade aos itabunenses, por essa última fala do prefeito atual, e que nesse processo de enfrentamento ao Covid coloque inclusive a vida das pessoas em risco. Saibam que nós do movimento social estamos juntos e vamos construir sim alternativas de enfrentamento, de fortalecimento desse movimento, principalmente nos municípios baianos. E eu tô com a imagem congelada, me parece também, não tô? Tá aparecendo um pouquinho. Vou tocando assim mesmo para ver como é que a gente resolve. Como é que a gente resolve isso? Olha, primeiro quero lhe falar da alegria e você ter me convidado. Você é Unisol para tratar de um tema tão importante, muito importante mesmo, e principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia. Eu acompanhei o que você fez com Adroaldo, uma excelente live, e agradeço mesmo, repito, a você, Unisol, a oportunidade. Esse convite me fez a oportunidade de tratar desse tema, minha amiga. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa. Quando é empresa, os prefeitos gostam, eu também gostava. Aliás, uma vez eu tomei uma bronca de Lula, porque quando a indústria automobilística no mundo quis ir para o Brasil, em 93, eu preparei um projeto e apresentei ao governo da Bahia para que viesse para Itabuna, que era a Renault. Terminou indo para São José dos Pinhais, no Paraná. E Lula me chamou e disse, rapaz, por que você, ao invés de ficar apoiando a vida de uma grande empresa, você não vai apoiar os pequenos? Isso em 94 ele me falou isso. Porque quando a empresa grande chega no município, ela quer terreno, o melhor que tiver, se for possível até que é o terreno da prefeitura, a sede da prefeitura, quer isenção de imposto por 15 anos, quer terraplanagem, quer que leve água, quer tudo. E depois ainda com a ajuda do governo, ainda vai no Devem Bahia, no Banco do Brasil, no BNDES, nos bancos oficiais, para conseguir dinheiro para fazer essa empresa. Tudo direitinho para ele. E por que também os governos não trabalham parceria com a economia solidária, com associações, com a CIPs, com cooperativa? Por que não? Por que não? Aliás, eu quero dizer que fiquei muito contente com essa decisão do Rui Costa e o secretário Josias de encomendar a agricultura familiar, a economia solidária, pequenas empresas, a confecção de 9 milhões de máscaras para enfrentar a Covid. Decisão extraordinária. Agora você imagine se a gente estender isso para a farda dos alunos, para as fardas do vigilante que presta serviço ao Estado, para uma série de coisas que o Estado precisa. A gestão coletada para fazer o doce, o licor, não é só isso. Com certeza, nós vamos além disso e vamos ter a oportunidade, e nesses momentos de crise, principalmente, de mostrar a importância da economia solidária. Tem um debate acontecendo, Geraldo, a respeito da renda básica universal, né? Sim. Não sei se você deve estar acompanhando de perto isso. E, inclusive, em alguns municípios, vem se pensando em constituir a renda básica a partir da moeda social, né? Porque também um dos nossos grandes desafios é como é que a gente pode fazer a economia circular através dos circuitos locais, dos pequenos circuitos. Porque, às vezes, nós fazemos investimento nos municípios e o que acontece muito é assim, você faz um investimento numa estrutura produtiva e muitas vezes esse recurso ele vai para fora do município, né? Ele não roda, inclusive a própria produção a unidade de beneficiamento, daquela estrutura cooperativista, não circula dentro do município, não garante, vamos dizer, a redistribuição, né, do debate ali, vamos dizer, do mercado local, que vai dar, inclusive, sustentabilidade para se investir em novas iniciativas. Então, a moeda social tem sido um grande debate dentro dos municípios para a garantia de você não só criar uma rede de produtores, mas também consolidar uma rede de consumidores.
para que as pessoas consumam localmente, para que as pessoas continuem, na verdade, desenvolvendo métodos e instrumentos de desenvolvimento social, que é tão importante para nós. Então, para além de criar essas iniciativas, a gente pensa que é importante também criar circuitos que garanta que os consumidores locais sejam movimentados para também usufruir, né, desse debate da produção, que não é uma produção qualquer, né? A gente faz o debate de uma segurança alimentar, um debate de uma produção agroecológica, muitas vezes, né, em alguns empreendimentos, de uma produção que favorece mulheres, que favorece jovens. A gente precisa também dizer isso, que isso também é um espaço para garantir o debate e a abertura de jovens no mercado de trabalho, mas em uma outra modalidade. Eu digo para você, eu nunca trabalhei formalmente, viu, Geraldo? Eu sempre trabalhei na economia solidária. E eu me sinto muito orgulhosa por ter escolhido isso. A economia solidária não só me deu um lugar para produzir, para me reconhecer enquanto ator social, enquanto mulher, enquanto ator político, porque a gente também começa a discutir mais, né, o que nós queremos enquanto sociedade, mas também me inspirou a estudar, a procurar uma universidade, para que eu pudesse não só ser o agente da produção, mas também ser o agente formador de políticas, né, para a minha base. Então, é um lugar que inspira o ator, né, as pessoas a serem muito mais que meros produtores, mas na garantia também de saber qual é o seu lugar numa sociedade e que muitas vezes é tão perversa, né? Nós estamos vivendo momentos tão difíceis. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. A gente teve algumas coisas essa semana, a gente sabe das dificuldades que o nosso povo aí em Itabuna está sofrendo com o processo da pandemia. Como é que você tem visto isso? O que você pensa, né, a nível de futuro, de perspectiva, de como construir uma porta de saída, né, para esse povo aí que está tão sofrido? O município tem apresentado alguns índices, né, bastante preocupantes no estado, e a gente fica aqui tentando torcer para que a gente consiga sair dessa crise o mais rápido possível. Como é que você tem visto essa situação? Deixa eu te falar, Anny, muito grave de fato a situação em Itabuna. Ela, pra você ter ideia, tem 213 mil habitantes de Itabuna. Ela está com quase 13 mil casos, e em morte a segunda do estado. A primeira é Salvador, uma cidade com 3 milhões de habitantes, mais 3 milhões de habitantes em Salvador. Itabuna é o segundo. Não está boa a situação em Itabuna. Nós somos o 8º secretário de saúde ao longo dessa gestão. 8º. Os leitos clínicos quase 100% ocupados, o UTI quase 100% ocupado, e não tem uma política do município para enfrentar a pandemia. Não tem. Foi só decretar o fechamento, que depois quis abrir, o Ministério Público proibiu que abrisse, e está nessa crise. Hoje, a imprensa está divulgando uma frase infeliz do prefeito, que é uma pena, mas pior do que a frase é o comportamento dele ao longo desses quase 100 dias, que pouca coisa foi feita na nossa cidade. Então, nós estamos precisando e está ajudando de muita ajuda do governador do estado, que está trabalhando muito, todo mundo está vendo, para superar a situação difícil aqui em Itabuna. E não é lojas pequenas, não. Os grandes supermercados de grupo multinacional, os bancos que se preocupam um pouco com isso. Teve teste aqui agora em Itabuna, teve muito escape coletivo nos bancos e nesses supermercados. Supermercado, repito, que tem suas matrizes no exterior. Grande loja de supermercado. Só para você ver como é que está. Na minha avaliação, nós vamos superar isso muito com a ajuda de Deus, mas tem que preparar o depois. E o depois é melhorar um serviço de saúde que muita gente zombava, que é o SUS, que está com seus investimentos congelados depois da PEC do fim do mundo, aprovado no governo Temer, e que nós votamos contra essa PEC, congelar os gastos de saúde, de educação e assistência social por 20 anos. Isso é um absurdo. Isso está atrapalhando a gente. Nós vamos ter que mudar essa PEC. Mas o que eu quero dizer é que esse SUS, que algumas pessoas criticavam, é quem está salvando as pessoas hoje. Eu só queria fazer um comparativo do SUS da gente
com os Estados Unidos, que não tem plano de saúde, lá tudo é privado, para ver o desastre que está acontecendo lá. Nós temos todo que sermos, né? Nós temos que defender o SUS. Mais investimento e melhorar a qualidade. E tem a outra coisa, é que nós comentamos no meio da live que vai ter um empobrecimento das pessoas. Gente vai perder emprego e gente vai perder renda. Então tem pessoas que tinham plano de saúde que não vai poder continuar com plano de saúde, vai recorrer ao SUS. E aí o SUS tem que se preparar para isso. Que tem que melhorar, tem que ter mais controle social com o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, mas esse serviço público, saúde, assim também como a educação, vai ter que melhorar muito. Muito, muito mesmo, porque você sabe que o vírus não vai instalar o dedo e ele vai embora. Não. Ele vai conviver com a gente aí. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele, exatamente, né? Exatamente. Então, esse serviço de saúde precisa estar funcionando. Precisa estar funcionando. Com mais recursos, com melhor administração, com profissionais preparados, tudo, para que a população não sofra como está sofrendo aqui em Itabuna, quase 3 mil adquiriram o vírus e já estamos chegando aí a 70 mortes. Aliás, a Prefeitura de Itabuna trabalha um turno. Eu estou dizendo que as gestões do ano que vem em diante vai ter que trabalhar 3 turnos, porque vai precisar de posto médico funcionando de noite, de UPA funcionando de noite, vai precisar da escola, porque nunca mais o programa de educação de jovem e adulto foi abandonado, precisa retornar. Então vai ter que melhorar a ação social, vai ter que melhorar saúde, educação e na economia, colocar como central a questão da economia solidária. Isso aí não tenho dúvida que vai ser dessa maneira, minha amiga. Com certeza, Gerardo. A gente tem visto, né, principalmente na questão da educação, esse ano foi um ano perdido, né, basicamente. A gente está em um processo, principalmente para as escolas públicas, né, onde as próprias crianças não estão tendo acesso. Algumas escolas particulares tiveram a questão das aulas remotas, que mesmo assim, dentro da perspectiva da educação, não consegue substituir uma aula presencial, principalmente para o fundamental, né? E aí, se a gente também não pensar que essas pessoas, além de todas essas questões que estão sendo colocadas, elas vão estar mais na informalidade, porque a informalidade tende a crescer muito, ela já é, no estado da Bahia, quase 30%, né? O nosso número de informalidade, de pessoas que vivem na informalidade, que vivem dos pequenos bicos. Que o trabalho formal sempre foi uma ilha para nós. Né? Ele sempre não conseguiu, a gente sempre teve o exército, como o Marx lá dizia, né? O exército industrial de reserva, que é assim que o capital se reformula. Semana passada eu também estava até te discutindo um pouco do capitalismo de vigilância, dizendo um pouco disso, né? De que o capitalismo ele vai se reproduzindo dentro da própria engrenagem, construindo outras formas de precarização do trabalho para garantir e continuar precarizando e tirando o direito de trabalhador. Então, se a gente não pensar que esse é o novo lugar, e aí o povo fala muito de um novo normal, e eu fico me perguntando, que normal é esse que as pessoas estão falando e dizendo, porque a gente já vivia numa normalidade de tanta exclusão, de tanta desigualdade. Então, as pessoas que vão estar assumindo esse posto, vamos dizer, da gestão pública, vão precisar ter muita firmeza, né, do entendimento dessa disputa de que o trabalhador, de que as pessoas, de que as mulheres, de que os jovens precisam ser incluídos. Porque se a gente não conseguir garantir, né, a inserção pelo trabalho, dificilmente nós vamos conseguir que a economia se movimente dentro dos municípios, né? Porque se a pessoa não tem ela não tem poder de compra, ela não vai conseguir circular dentro do próprio município. Então, eu acho que é muito importante pensar nessas modalidades. Claro que a economia solidária não vai ser a única saída. A gente vai ter que pensar nas ações também para o empresariado, né, para aqueles pequenos também que estão lá no comércio. A gente conhece Itabuna, Itabuna é muito grande o comércio de Itabuna. Pensar também que o setor de serviço vai aumentar muito. A questão da uberização está aí, né? Esses debates de terceirização dos trabalhadores. Então, aliás, por você ser uma pessoa tão comprometida com esse debate. Falar em uberização, eu queria aproveitar a audiência dessa live para falar daquele movimento extraordinário que teve ontem, dos entregadores da PP. Nossa. É como o Lula diz,
trabalhador sem direito não é trabalhador, é escravo. Foi a frase de Lula. Ele fala farinha curta assim, mas que tem um significado profundo. E fizeram aquele movimento bonito no Brasil inteiro, principalmente nas capitais, e tiveram apoio da sociedade. Sim. Tiveram apoio da sociedade. Porque essas empresas que trabalham nesse ramo ganham muito dinheiro. Aí o entregador de bicicleta, de moto, vai passar o dia inteiro trabalhando para, no final do mês, ganhar mínimo do salário mínimo, sem direito nenhum. Aí inventaram um nome bonito, empreendedor. Empreendedor de quê? Empreendedor para ganhar quanto? Empreendedor com quais direitos? Entende? Então, foi um movimento bonito. Eu que estava acostumado a ver greve de metalúrgico, de bancários, de servidores públicos federais, no município do estado, ou de motorista, ontem vi aquela coisa bonita, vi a greve dos empreendedores, como eles chamam. Muito bonita, viu? Quero falar da minha satisfação e alegria. E outro detalhe, da sua manifestação para melhorar as condições de trabalho e salário, eles também se manifestaram contra o fascismo. Em tudo quanto é lugar, se manifestaram contra o fascismo. Eu fiquei alegre e contente. Aí peço desculpa a você por colocar esse tema em nossa live da economia solidária. Perfeito. E aí, só para te dizer, economia solidária é tudo isso, Geraldo. Aqui é esse lugar. Vamos pensar aí nesse movimento dos entregadores, né? Dos deliveries. Isso poderia ser uma cooperativa, não poderia? Sim. A única diferença é que nós temos um aplicativo, um sistema de informação e de comunicação, que tem um dono aí, que, na verdade, ao invés de ter uma gestão compartilhada, coletiva, tem alguém que ganha que precariza o outro. Sim. Então, a gente também precisa começar a pensar nesses lugares como espaços onde os trabalhadores retomem a sua gestão, o seu lugar de protagonista, né? Então, às vezes, a gente fica meio que pensando, mas será que a gente não pode também trabalhar nessa perspectiva? Claro que sim. De organizar a logística, de organizar o serviço? Claro que sim. Dando garantia para os trabalhadores, porque o que está acontecendo é isso. Aí entro de novo no capitalismo de vigilância. Eles percebem os instrumentos que muitas vezes são do corpo, do movimento, da base do movimento social, porque cooperativismo, associativismo vem da base do movimento social, e aí eles trocam o nome e dizem, olha, você vai ser agora empreendedor, né? Agora empreendedor sem direito, empreendedor sem proteção social, empreendedor sem subsídio, empreendedor sem crédito. Então, na verdade, eles criam as formas de precarização do trabalho, principalmente para manter o circuito especulativo. Se a gente for fazer uma avaliação, os bancos estão adorando a pandemia, né? Porque é o único sistema que não entrou em crise. Porque está lá o sistema especulativo ganhando muito bem, continuando emprestando e sabendo que no pós-crise vão precisar emprestar muito mais, né? Porque vai ter muita gente precisando retomar os seus negócios e os bancos vão ser a bola da vez, né? Com os grandes juros que eles vão colocar e as taxas aí bem para cima para não garantir o acesso a todos. Como é que você vê isso também, Geraldo? Rony, eu estou apanhando aqui na live do telefone. Agora, quando você estava falando, tocou aqui o telefone e eu ouvi mais. Você me fez alguma pergunta ou você fez uma explanação, minha amiga? Não, eu estava falando para você que algumas pessoas, inclusive, estavam falando que o sistema capitalista está em crise. E aí eu fiquei pensando aqui que o grande instrumento do sistema capitalista são os bancos, né? É o sistema financeiro. E o sistema financeiro, nessa crise da pandemia, tem lucrado, né? Porque o que aconteceu? A questão do crédito, da assistência, porque as pessoas não podem trabalhar, não precisam de dinheiro, inclusive para manter os seus negócios, a questão do capital de giro. Então, é o único sistema que está movimentando e que não conseguiu perceber a pandemia. É o sistema bancário. E no pós-pandemia tende a crescer muito também, né? Porque nas nossas economias quebradas, muitos vão pensar nos empréstimos como forma de retomar essa economia. Você me ouviu? Tem um ponto aqui que melhora o som. Cadê o som? Tem um ponto aqui em cima que melhora o som aqui em cima. Cadê? Você está me ouvindo agora? Um minutinho. Pode mudar o que? Fechei. Aqui?
Aqui tem um ponto que melhora o volume. Meu som aqui tá ruim. Volta. Mas, na verdade, Geraldo, o que a gente estava querendo de você agora, já que a gente está com 45 minutos de live, era que você fizesse suas considerações finais, falasse para os municípios, principalmente para Itabuna, né? Você é filho aí de Itabuna. Como é que a gente vai pensar esse pós-pandemia, o novo normal, esse novo agora, e fazendo suas considerações finais para que a gente possa ir finalizando a nossa live, já deixando todo o agradecimento da Unisol a você pela participação, e queremos fazer mais live com vocês, viu? Bom, primeiro agradecer a oportunidade que você me deu e a Unisol de expor esse trabalho e dizer o seguinte, nós estamos debatendo, ouvindo entidades, pessoas, preparar um plano de governo simples, não vai ser muitas páginas não. Agora, eu vou precisar muito da ajuda das universidades. Porque a gente tem desejo, tem vontade, tem projeto, mas eu preciso ver as ideias das universidades, essas duas universidades públicas, principalmente. E acho que não devemos abrir mão do orçamento participativo. Não devemos. O prefeito, por mais bem intencionado que ele seja, ele vai discutir um orçamento para uma cidade de mais de 200 mil habitantes, ele termina indo boa parte pela cabeça dele. A gente tem que abrir para o orçamento participativo. E uma boa parte do orçamento do município precisa ir para atender essa situação nova que nós estamos vivendo e vamos continuar vivendo um bom tempo. Enfrentar a crise da pandemia e do pós-pandemia. Aí eu falei que a gente tem que melhorar a saúde, a educação e a assistência social e atividade produtiva da economia solidária. Não tem nada pior do que uma pessoa desempregada. Eu sei como é que é uma pessoa desempregada. Eu via como uma pessoa humilde chegar na prefeitura fazer pedido, de cabeça baixa, dependendo de um e de outro. Ela precisa ter a renda dela. E se não tem mais um emprego formal, que paga salário, que assina carteira, que tem fundo de garantia, tem que ter uma atividade produtiva e uma renda. E aí que entra a economia solidária, minha amiga. Vou lhe consultar muito, vou precisar muito de sua ajuda para esse trabalho que nós vamos fazer aqui na campanha e na gestão. Nós que agradecemos muito, Geraldo. É um prazer ter um companheiro tão dedicado como você, principalmente sabendo que a gente vai poder construir muito mais ações. A gente tem uma grande satisfação em poder fazer parte também dessa construção. O que precisar da Unisol, estamos à disposição. Pode contar com a gente nesse processo de reestruturação, sim, estaremos juntos. Viu? Muito obrigada. Nada. Uma boa semana para vocês. E, companheiros, nós vamos continuar todas as quintas-feiras, viu? Tá. Vem falar de economia solidária, o novo agora. Tchau, gente. Obrigado, amiga. Obrigado. Tchau.